Fala galera, mais uma aula aqui de economia industrial e hoje vamos falar aqui de políticas industriais, conteúdo que está no capítulo 24 do livro do Kupfer. E na introdução vamos ter algumas definições aqui e pelo menos uma contextualização de alguns dos tipos principais de políticas industriais. Mas em resumo, as políticas industriais elas visam promover a atividade industrial sempre buscando o seu desenvolvimento. E o mercado é tido como o mecanismo mais barato, ou seja, soluções a mercado. Então a ideia aqui por trás é o seguinte, que sempre que possível, algum tipo de incentivo para o desenvolvimento do mercado é melhor do que o Estado realmente prover algum bem ou algum serviço. Então essa é a base para tudo, né? Se no mercado está muito caro, não tem empresa querendo atender, ou as empresas que têm elas estão cobrando demais, aí sim o governo tem que realmente dar incentivos para tentar estimular o mercado, as empresas privadas a atuarem naquela área, e se não der certo, daí sim ele tem que entrar atuando se for alguma coisa mais essencial. E a gente tem aqui as correntes ortodoxa, a desenvolvimentista e a evolucionista. A ortodoxa também pode ser chamada de mainstream, né, a corrente principal. Ela tem suas raízes lá nos fisiocratas, no Adam Smith, depois nos neoclássicos e depois nos mais contemporâneos ali, talvez os monetaristas, os novoclássicos e por fim os neoliberais. Essa corrente ela vem se transformando, claro que o que dizem os neoliberais é bem diferente do que dizem os fisiocratas ou mesmo Adam Smith, porém alguns dos fundamentos ali estão presentes. Por exemplo, essa questão da atuação do Estado. Lá desde os fisiocratas e muito também com Adam Smith, a ideia é que a mão invisível que deve controlar os mercados, que o mercado se autorregularia quando tivesse alguma distorção e voltaria ali para o seu equilíbrio ou para um novo equilíbrio, e o Estado devia cumprir um papel mínimo. Então essa corrente ortodoxa ela pega essas raízes e ela coloca em questão as fronteiras de atuação do Estado e do mercado na promoção de atividades econômicas. Porque para a corrente ortodoxa ou para o mainstream, tudo quanto mais devia ser privatizado para que o Estado tivesse o mínimo de presença possível, porque a teoria é que os mercados são mais eficientes do que o Estado para promover ali a produção de bens e serviços. Já a corrente desenvolvimentista prioriza o poder econômico e produtivo das nações num contexto internacional. E aí não quer dizer que os desenvolvimentistas eles favorecem a atuação exclusiva do Estado, mas sim num Estado que seja forte e que norteie políticas industriais para desenvolver as indústrias como um todo, ou seja, que o Estado ele tem um papel de desenvolver tecnologias, dar incentivos em pesquisa e desenvolvimento, fornecer crédito e outros tipos de intervenções a fim de favorecer as empresas a serem mais competitivas. Não quer dizer aqui que o Estado vai entrar produzindo os bens e serviços que o mercado poderia produzir, mas sim subsidiar e dar incentivos para que as empresas produzam de uma melhor maneira, e muitas vezes eles norteiam para onde vai o desenvolvimento. E nessa linha eu posso destacar aqui dois economistas contemporâneos que são muito ativos nessa corrente de pensamento, que é a Mariana Mazzucato e o coreano Ha Jong-chang. E por fim a corrente evolucionista, que tem o seu foco na competência dos agentes econômicos e promovem inovações que transformem o setor produtivo. Já envolve aquela parte de dar incentivos para as empresas sempre inovarem a fim de se estabelecerem com uma melhor permanência no ambiente de negócios, né? Como diria o Darwin, né? Para as empresas serem mais adaptáveis possíveis para que elas realmente consigam obter mais lucro e assim mais desenvolvimento. E aqui um conceito importantíssimo, esse slide está até em amarelo, e esse é o principal frase desse capítulo, que é a definição justamente do que é uma política industrial. Então a definição aqui é um conjunto de incentivos e regulações associadas a ações públicas que podem afetar a alocação inter e intraindústria de recursos
influenciando a estrutura produtiva patrimonial, a conduta e o desempenho dos agentes econômicos em um determinado espaço nacional. Então, algumas dessas definições de políticas industriais a gente já viu no capítulo 4 sobre o paradigma, estrutura, conduta e desempenho. E aí no primeiro tópico desse capítulo são descritas as relações entre o Estado e o mercado. E ali há uma contextualização da questão do liberalismo, né, para justificar toda aquela corrente ortodoxa. Então fazemos um resgate ali desde o Adam Smith até a década de 80 do século 20, onde tínhamos ali a primeira-ministra do Reino Unido, a Margaret Thatcher, e também o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, que foram bem fortes ali em defender essas correntes ditas aí neoliberais. E com o fim da União Soviética, tivemos ali o chamado Consenso de Washington, que foi um acordão ali que todos fizeram depois da queda do Muro de Berlim, onde havia esse anseio de que a corrente mais liberal, mais pró-mercado tinha prevalecido frente à economia intervencionista da União Soviética. E aí os países fizeram um acordo lá, que é o Consenso de Washington, e se todo mundo adotasse todas as medidas daquele acordo ao mesmo tempo, com certeza teríamos tido bom progresso na economia. O que acontece é que muitas das coisas ali não foram cumpridas e algumas delas não são possíveis de ser cumpridas, né? Como, por exemplo, a globalização, que é um fato primordial desses conceitos, ela não acontece em todos os tipos de fatores de produção, porque o capital, ele pode ir de um país para o outro com poucas restrições, mas ainda assim pagando algum tipo de imposto. Às vezes tem algum país que tem alguma restrição em relação ao capital estrangeiro, mas, por exemplo, a mão de obra já é uma coisa mais difícil. Nós, como trabalhadores, não podemos ir para qualquer país que desejarmos para buscar trabalhos e empregos melhores. Assim como outros fatores de produção ali não têm essa mesma facilidade. Então aí que começam os problemas relacionados ali às grandes críticas que temos em relação ao neoliberalismo. Outra corrente de pensamento já está ali baseada no intervencionismo, que daí já parte dos trabalhos de Keynes ali em 1936, o New Deal, que foi ali um acordo feito para fortalecer o desenvolvimento dos Estados Unidos, principalmente com gastos públicos, construção de hidrelétricas e grandes obras de infraestrutura para fomentar a indústria do país. E também temos o caso da União Soviética, que não foi um caso bem sucedido, porém se pegarmos hoje aí e colocarmos a China também nessa conta, podemos ver que a China experimenta um desenvolvimento e um progresso tecnológico nunca antes visto na história do capitalismo, e ela faz isso através de políticas intervencionistas. E apesar de muita gente achar que a China é um governo comunista e que lá tem todos esses preconceitos que a gente ouve os tiozão falar nas mesas de jantar, no churrasco em família, a China é um caso a ser estudado com muito carinho e dedicação, porque a China é um país super capitalista e realmente está dando aula de como promover o desenvolvimento econômico em muitas áreas, principalmente de tecnologias de ponta. Então, nós temos que derrubar alguns preconceitos e analisar o que deu certo na China e tentar trazer o que funcionou para cá. E aqui trouxe também um pouco do Consenso de Washington, os principais pontos ali levantados, para a gente tentar entender como que isso, até hoje, norteia muito das economias, principalmente dos países em desenvolvimento. Então, o primeiro ponto do consenso é que os países deviam buscar por uma disciplina fiscal, ou seja, gastar menos do que eles arrecadam em impostos, e que se tivesse déficits, a gente não devia passar de 2% do PIB. Os países também deveriam priorizar gastos públicos mediante seu redirecionamento para áreas politicamente sensíveis, principalmente aquelas com maiores retornos econômicos ou potencial para melhorar a distribuição de renda, como a saúde, a educação e infraestrutura. Os países deviam também fazer uma reforma fiscal baseada na ampliação da sua base tributária e na redução de alíquotas marginais consideradas excessivamente elevadas, a liberalização do financiamento com vistas à determinação da taxa de juros pelo mercado,
ou com um objetivo intermediário mais realista e até mesmo mais conveniente no curto prazo, procurando o fim dos juros privilegiados e visando obter uma taxa de juros real positiva, mas moderada. A unificação do taxa de câmbio a níveis competitivos a fim de eliminar sistemas de taxa de câmbio múltiplos para assegurar o rápido crescimento das exportações, a liberalização comercial por meio da substituição de restrições quantitativas de tarifas de importação, que por sua vez deveriam ser reduzidas a um nível baixo, a abolição de barreiras a investimento estrangeiro direto, privatizações, desregulamentações e a garantia do direito de propriedade por meio de melhoria do sistema judiciário. Então, muitos desses pontos ali, eles realmente foram buscados, mas a maioria deles ou não foi feita ou foi feita em partes, e isso que acaba prejudicando as relações que a gente tem hoje. Ainda no segundo tópico, o capítulo fala um pouco sobre as contestações da relevância da política industrial, principalmente mostrando o sucesso do desenvolvimento asiático, inclusive, como eu mencionei aí, a China, mas também não só a China, mas Taiwan, a Coreia do Sul, o próprio Japão, que desenvolveu bastante suas indústrias ali. Também a importância da inovação e do aprendizado. E, por fim, o reconhecimento de restrições do Estado e também do mercado. Porque nem o Estado ele consegue prover tudo que a gente necessita para desenvolver a indústria, mas também o mercado sozinho ele tem as suas dificuldades. Então a gente tem que encontrar ali um meio termo para isso. E aí, nas palavras de Peter Evans, o debate estéril sobre o quanto o Estado intervém deve ser substituído por argumentos sobre os diferentes tipos de envolvimento do Estado na sociedade e os seus efeitos. O envolvimento do Estado é dado. A questão adequada não se refere a quanto o Estado intervém, mas sim que tipo de intervenção ocorre e quais são suas consequências. Então vejam que mesmo num país conhecido aqui no Brasil como mais propenso a ser liberal, ser o centro do capitalismo como os Estados Unidos, as políticas industriais atuam de maneira frenética. Vocês podem ver aí a disputa comercial entre China e Estados Unidos, isso é um exemplo, mas os desenvolvimentos ali promovidos por compras estatais e o desenvolvimento de tecnologia, principalmente em investimentos militares, propiciaram muitos negócios a surgir ali. Então o dedo do Estado aparece tanto no touchscreen, na internet, no forno micro-ondas e tantas outras coisas que aparecem aí com o desenvolvimento tecnológico. E aí, cabe ressaltar que o Estado, ele não é aqui a discussão se ele vai ou não estar presente. Aqui é o como ele vai estar presente, porque que ele vai estar presente, ele vai estar e ele tem que estar. Vejam agora, nesse momento de pandemia, se não fosse o Estado fortalecer alguns setores da economia, a gente tinha enfrentado prejuízos muito maiores. O terceiro item fala da política industrial pela ótica das falhas de mercado. E ele vai ressaltar que, se todos os mercados fossem competitivos, a política industrial ela seria desnecessária e também indesejável. Ou seja, se eles fossem competitivos, eu quero falar que eles são mais próximos ao que a gente chama de competição perfeita, ou seja, eles vão sempre cobrar um preço competitivo, não vai ter peso morto na economia, as pessoas sempre vão trabalhar ali para um preço justo. Mas como a gente vê que isso não é realidade por diversas fontes de barreiras a entradas que a gente tem no mercado, barreiras às saídas, entre outras coisas, a política industrial, então, ela passa a ser um pouco mais necessária. Então, desse ponto de vista, a intervenção governamental ela é necessária somente se os mecanismos de preço não capturassem todos os benefícios e custos de oportunidades associados à produção e ao consumo de bens. Então, o ideal seria que todos os mercados funcionassem por conta própria, assim como imaginou o Adam Smith. Porém, a gente vê que isso não é a realidade, que os mecanismos de preços por si não controlam os mercados, tem outras coisas ali envolvidas, o que faz surgir monopólios e concentração de renda e abuso de poder econômico. E é aí que tem que entrar a política econômica, para nesse caso aí guiar a política industrial para um caminho que seja mais sensato e sustentável. Também pode haver o caso de o governo utilizar a
política industrial para focar ali e desenvolver alguns mercados que podem ajudar outras tecnologias, como por exemplo, se o governo dá incentivos para a gente desenvolver aqui produtos que estão na vanguarda tecnológica atual. E aqui a gente vai detalhar o que seriam as falhas de mercado e ali já para concluir onde que o governo realmente deveria entrar. Então, a primeira delas é ali em questão da estrutura de mercado ou condutas não competitivas. Então, no caso, se a gente tem um monopólio ou oligopólio, ou se as empresas estão formando cartéis, aí tem que ter uma política industrial para tentar corrigir essa falha de mercado. E o segundo caso também seriam externalidades. Pode ser ali, no caso mais provável, externalidades negativas, quando uma empresa, por exemplo, está poluindo muito o meio ambiente, ou ela está fazendo ruído demais, ou ela está atrapalhando algum tipo de desenvolvimento de outra área. Isso tem que ser corrigido. E também entender que a decisão de um agente influencia o outro, tanto positivamente ou negativamente. Também existe a questão de corrigir algumas falhas de mercado em relação aos bens públicos. E os bens públicos são aqueles que não são exclusivos e nem rivais, como o ar, a água, as praias, as áreas de conservação ambiental. Então, as políticas públicas têm que atuar quando esses bens públicos estão em contradição com aquilo que é o desejado. Por fim, direitos de propriedade comuns e diferenças entre as taxas de preferências intertemporais sociais e privadas. No quarto tópico, a política industrial pela ótica desenvolvimentista. O Estado ele tem que aparecer ali pela ótica desenvolvimentista como um elemento ativo, ou seja, a fim de promover o desenvolvimento industrial. E nesse caso, envolve ali o apoio e a proteção à indústria nascente. Isso a gente tentou fazer aqui no Brasil com a proteção da indústria local no processo de substituição de importações. Também tem o lance do catching up, que é realmente as economias em desenvolvimento tentando alcançar as economias que já estão desenvolvidas, e para fazer isso elas têm que crescer num ritmo muito mais acelerado, como está fazendo hoje a China. E a gente pode ver ali a diferença entre o desenvolvimento da América Latina e da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um dos principais cases de sucesso de políticas industriais ativas, que focaram na educação e na produção de bens de alto valor agregado e com uma tecnologia muito sofisticada. E os principais desafios estão associados à capacidade do Estado em evoluir a forma de intervenção, se adaptando às mudanças na indústria. O quinto tópico fala sobre política industrial pela ótica da competência para inovar, focando ali que o Estado deve promover a cooperação para a inovação, a capacitação das empresas e a competição no entendimento neo-schumpeteriano e a competição schumpeteriana. O Estado, nesse caso, ele teria o papel relevante a desempenhar, seja ampliando a intensidade do processo seletivo, seja criando instituições facilitadoras no processo de geração e difusão de novas tecnologias. No item 6 fala ali sobre as políticas industriais na prática. Então a gente tem ali instrumentos horizontais e verticais. E qual é a diferença? Quando a gente fala sobre uma política industrial horizontal, a gente está atendendo à economia como um todo, ou seja, todo mundo vai ser afetado. Como, por exemplo, a China faz na questão cambial. A China, em vez de deixar o câmbio flutuante, como é aqui no Brasil e em outros países ocidentais aqui, ela fez um processo de câmbio fixo, onde ela controla o câmbio e desvaloriza o seu câmbio para incentivar exportações e favorecer a entrada de investimentos estrangeiros direto para produzir e atender a mão de obra na própria China. Então vejam que uma alteração no câmbio afeta todo mundo. Se o governo quer, por exemplo, em algum momento aqui, reduzir a cobrança de energia elétrica, ele vai estar incentivando, fazendo uma política como se fosse expansionista, porque ele vai dar mais dinheiro, mais ativo, ele vai deixar de cobrar das pessoas para que isso realmente incentive a economia e todo mundo consome
direta ou indiretamente energia elétrica, então isso vai atingir todo mundo. Já políticas industriais verticais privilegiam uma indústria específica. No caso, por exemplo, de conceder redução de IPI para produção de automóveis ou da linha branca, como foi feito aqui no Brasil, até hoje também ainda é feito, ou mesmo pode ser o caso de dar incentivos fiscais ou subsídios para algum determinado setor que pareça a chave no desenvolvimento industrial, seja ele em produtividade ou em empregos de pessoas. E as conclusões desse capítulo são que, em primeiro, não é relevante discutir a intensidade da intervenção, mas os propósitos da intervenção. Então, quando a gente vê a galerinha discutindo em conversas de Facebook, de WhatsApp, se um quer ter muito Estado, outro quer ter pouco Estado, esse tipo de conversa realmente não tem propósito nenhum e parece que é feita por robôs, porque isso não é o certo a discutir hoje. A gente não tem que discutir se tem ou não tem Estado, a gente tem que discutir o papel do Estado, como ele pode ajudar as empresas e as pessoas. É também importante destacar as relações próximas entre a política industrial e outras políticas econômicas, principalmente aquelas de caráter macroeconômico, como a política fiscal, a monetária e a cambial, e também a comercial. E a literatura econômica ela diverge profundamente em termos de necessidade de ações estatais, do tipo de política industrial e quanto a quais devem ser os seus objetivos. Então, isso aí não é consenso. A gente tem que ter um bom grau de discernimento para saber que nem tudo é consenso, nem tudo está 100% certo e que a teoria econômica é uma ciência social, então ela vai divergir em muitos pontos por vários autores. A análise concreta de experiências nacionais, regionais ou setoriais demanda uma avaliação criteriosa da competência do Estado em exercer um papel proativo à sociedade. E por último, a prática atual dos países industrializados está eliminando fronteiras entre as políticas industriais, tecnológicas e de comércio exterior. É isso aí, galera. Muito obrigado por chegar até aqui. Espero que tenham aproveitado o curso. E se tiver dúvida, pode mandar aí. Até a próxima.